Programa Olhar Municipal, debatendo sempre iniciativas que vão ali melhorar a qualidade de vida das pessoas através do aprimoramento das gestões, sejam gestões executivas, sejam posicionamentos legislativos. E hoje nós estamos trazendo a PhD em Educação, professora Terezinha Chaves, que vai falar, dentre outros assuntos, a importância da qualificação na gestão pública. Por que que os colaboradores das prefeituras, das câmaras municipais devem se qualificar, melhorar os seus currículos? Walter Bardavil, é um debate que nós aqui apontamos de forma permanente ao longo da história do Olhar Municipal, essa questão da qualificação profissional para melhoria na qualidade dos serviços. Pois é, Fábio. Nós falamos o tempo todo da necessidade de educarmos os nossos alunos, não só os alunos de tenra idade, mas desde a alfabetização até a faculdade. E um povo educado na educação, ele pode ter e trazer para si e para os seus próximos e os seus familiares, tá entendendo? Dividendos maravilhosos, com conhecimento de causa, com educação no sentido de saber entrar e sair de certos departamentos, e nada melhor do que nós puxarmos esse assunto hoje com uma doutora PhD nesta área de educação, que envolve uma série de outras coisas, faculdade, ensino médio, e aí vai. E nada melhor do que a Terezinha Chaves, né, Terezinha, que agora eu passo a palavra para você e a gente vai fazer aqui um bate-bola legal, uma conversa legal, principalmente, Terezinha, para os gestores públicos, sim, principalmente, sabe, do nosso estado, né? Os municípios, como o Fábio mesmo falou aí, que é de suma importância daí porque o Olhar Municipal se preocupa em trazer proposituras e esclarecer as necessidades. Deixa eu estigar logo aqui. Estica logo aí a baladeira. A professora Terezinha Chaves, PhD em Educação, uma pessoa que tem aí toda uma experiência voltada para desenvolver projetos educacionais de extremo sucesso. Professora Terezinha, as gestões municipais encontram muitas deficiências, muitas dificuldades na condução das gestões de um modo geral. Nós estamos vivendo um problema nesse exato momento que o governo federal vai ali diminuir recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é o principal mecanismo econômico das cidades, das gestões municipais. E o que a gente consegue entender é que as gestões municipais muitas vezes não têm ali técnicos capazes, por exemplo, de organizar as arrecadações próprias dos municípios ou criar consultorias, assessorias dentro das gestões que possam prospectar recursos para os municípios. Daí a importância dos gestores investirem em educação profissional. Terezinha, sim, antes de você falar, eu e o Fábio cometemos uma gafe. Qual? Sabe qual foi? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A palavra é sua. Estou realmente muito lisonjeada em estar perto dessas duas grandes pessoas, grandes amigos e profissionais. Então, eu quero deixar assim, um grande abraço aqui para todos vocês que estão nos ouvindo e dizer que eu abracei a causa da educação para gerar resultados de conhecimento. Ou seja, realmente, Fábio, nós tivemos um tempo em que a educação teve muitas falhas e exigiu muito de nós melhorias. E hoje, realmente, nós estamos aportando novas melhorias durante as capacitações. Mas não é só necessário ter essa formação e qualificação. É preciso entender que as pessoas precisam saber fazer. E saber fazer entra dentro desse prognóstico do que você falou, que é o quê? O gestor está lá, mas ele não sabe como gerenciar uma excelência do financeiro. Na verdade, passamos anos de nossas vidas não tendo nem a disciplina de gestão financeira em vários currículos educacionais. E a gente acha isso aqui relevante,
o gestor ter esse conhecimento, essa formação, essa qualificação. Muito se falou em educação sobre uma forma interdisciplinar, mas isso é a essência de um resultado na gestão pública. A interdisciplinaridade é você trazer o conhecimento da gestão pública para a sala de aula, qualificar esse profissional no entendimento do saber fazer e levar de novo até o processo da gestão pública, na execução e na elaboração e na determinação de resultados. Quando a gente faz isso, a gente está realmente exercendo o processo educacional. Porque a educação em si é uma palavra genérica, mas o processo educacional é que vai permitir essa melhoria da qualificação para o gestor público. Esse é o diferencial, né, Terezinha? Isso, esse é o grande diferencial. O processo educacional, as metodologias que são aplicadas dentro da sala de aula, seja presencial ou virtual, que vão ter o resultado que se espera para a melhoria da qualidade na gestão. Exatamente. Interrompendo, perdão, mas como funciona hoje esse projeto e esse desenvolvimento educacional que nós estamos falando aqui? Por quê? Porque é para que as pessoas entendam uma linguagem mais fácil, tá? Como esse processo, ele alcança o entendimento do aluno, seja ele um aluno de tenra idade ou um aluno de uma idade avançada, não é isso? Isso. Por aprendizagem de objetivos. Porque quando a gente fala de aprendizagem por objetivo, a gente está relacionando o saber fazer com o resultado. Com realizar, né? Com a realização, com o projeto de como que você vai fazer. E para isso entra as novas metodologias de ensino, né? Que é exatamente, hoje a gente utiliza videoconferências, hoje a gente utiliza uma integração maior para discussão e aprendizado, ou seja, o professor deixou de ser o centro das atrações e passou a ser um colaborador, orientador do processo da relação ensino-aprendizagem. Que é totalmente diferente do ensino mais tradicional educacional, mais anterior, antes pandemia. Pós-pandemia trouxe para a gente aí uma novidade da exigência da capacitação, da formação, do processo de ter uma graduação, de ter uma pós-graduação, e não é simplesmente por um certificado, é também por um certificado e por um diploma. Mas se você tiver um diploma e um certificado, mas você não souber agir no teu processo educacional, então você também não será bem avaliado, porque envolve também um processo de avaliação, né? Todos nós percebemos nos governantes a necessidade de melhoria. E aí, quando a gente está falando do poder legislativo, executivo, não importa, ser um governante do seu estado, do seu país, da sua assembleia, isso precede a gestão do conhecimento. E, então, é preciso que as pessoas não tenham só um diploma, mas sim tenham uma ação mais metodológica, o conhecimento e a prática, uma ação mais metodológica do saber fazer. Aonde é que ele quer chegar? Porque é preciso ter aprendizagem por objetivo, interatividade, metodologia, interdisciplinaridade e conhecimento mais prático, em outras palavras. Os serviços públicos, de um modo geral, principalmente quando se trata de municípios, eles apresentam, infelizmente, deficiências significativas, e aqui estou perto de um administrador de empresa, ele sabe muito bem o que é isso, onde as ferramentas de ação, propriamente ditas, elas não conseguem ser desenvolvidas pelos profissionais que ali estão, né? Por exemplo, nós tivemos um caso agora no município de Morrinhos, que o médico prescreveu um tratamento para uma criança que ia inalar, né? Criança com dificuldade respiratória ia inalar. E a profissional que atendeu a criança aplicou a medicação na veia. Meu Deus. Ou seja, isso é falta de conhecimento, falta de interpretação. Como é que a educação profissional hoje lida com casos como esse, Terezinha? Isso é falta de prática profissional. Esse é o foco da educação que tem que ser melhorado. Daí as qualificações, que são coisas mais práticas, e cursos de capacitação, e coisas geradas diretamente para esse pessoal do município, para essa pessoa que precisa desse conhecimento, é relevante. Agora eu pergunto a você. É muito importante ter a prática. Dentro dessa temática, me despertou o seguinte: nós temos municípios 700 quilômetros e muitas vezes sem condição de
dá aos seus alunos, aos seus até profissionais mesmo de área que precisam dessa reciclagem, vamos dizer assim, de se reeducar no sentido de profissionalmente, né, e ter uma qualidade maior de atendimento, como foi citado esse exemplo aqui dessa garota. Tudo isso sendo feito pela internet, sem precisar, pelo que eu estou entendendo, sem precisar que esse aluno que está aqui a 400, 500 quilômetros de Fortaleza, ele tenha que se matricular numa universidade e se dirigir até Fortaleza, está entendendo? Aí vai ter custos operacionais, Sim. vai ter custos de aluguel, de casa, comida, deslocamento e tudo mais, e também longe da família, saindo do seu habitat. Sim. Aí eu pergunto, isso hoje está sendo possível através das videoconferências. Das videoconferências? Das aulas EAD. E elas têm realmente, elas dão realmente... Efetividade de conhecimento. Exatamente. Sim, dá. Então, quando a gente tocou no assunto metodologia, é exatamente algo de novo que surgiu pós-pandemia. Então, todo gestor público, ele tem e pode ter convênios, parcerias, ele não precisa ter dentro do município, mas ele pode ter parcerias interessantes que podem gerar o quê? Processo de educação através de videoconferências. Ele pode gerar recursos de aprendizado interativo, porque na videoconferência o professor é presente. Ele pode discutir e falar em tempo real. Uma aula, então, ao vivo, né? É uma aula ao vivo. Dentro de casa, dentro do seu conforto, da sua estrutura, sem precisar se locomover, e você vai adquirir o conhecimento necessário. Olha, gente, isso é tão importante que nós estamos discutindo aqui, que ela pode dar um pulo tão grande no desenvolvimento educacional do nosso Estado e do nosso país, se esse entendimento os gestores captarem a mensagem e entenderem. Você que está aí nos assistindo, você que é um gestor, analise bem o que está sendo discutido aqui, através do União Plus, que ele vai ficar, isso aqui vai ficar gravado no nosso... Baixa o aplicativo. Hein? Você União pode Plus. assistir o União Plus, o Olhar Municipal no União Plus, após a apresentação do programa, ele já vai ficar no sistema a qualquer hora e a qualquer momento. E eu ainda vou acrescentar mais um pouquinho, tá? Vou até interferir um pouquinho, dê licença. É porque é o seguinte, isso tudo é realizado a baixo custo. Então, que é o mais interessante gastar ainda. Tudo isso para vir a Fortaleza, para ter uma reunião, para ter tudo isso, é um gasto público alto. Hoje você tem um baixo gasto público com o resultado de alta performance de conhecimento. Isso. Então, isso eu posso pegar um professor de Harvard e dar uma aula lá no município a 700 quilômetros daqui. Então, isso é uma coisa, um facilitador na relação ensino-aprendizado. Você vai trazer conhecimento de excelência para dentro do município e a baixo custo. Então, tem instituições que podem realmente subsidiar, ajudar e colaborar nesse processo. E isso é relevante quando se fala de financeiro para um gestor público, porque e tem todas as dificuldades, claro. Também pode entrar em contato com você, conosco. Na questão e a gente é o seguinte, essa questão da capacitação em gestão pública e legislativo, que são as duas modalidades mais próximas ao povo, né, que se refere a poder público, Sim. A gente consegue observar, Terezinha, o desenvolver do interesse desses colaboradores, mas muito pela questão de alguns municípios desenvolverem os seus planos de cargos e salários, né? Tendo como critério a meritocracia, Sim. Quando o colaborador vai buscar esse aperfeiçoamento técnico para exatamente melhorar essa questão salarial. Mas esse debate nós vamos aprimorar no segundo bloco. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. Voltamos nesse Olhar Municipal que vem aí trazendo à tona um debate fundamental para o desenvolvimento das cidades. Capacitação, capacitar os colaboradores, capacitar os legislativos, capacitar os próprios gestores, prefeitos,
vice-prefeitos, secretários, assessoria técnica de um modo geral. Terezinha, muito se fala em cursos de extensão curricular, pós-graduação, mestrados, ações que vão ali somar nessa questão da meritocracia, nessa questão do avanço de cargos nas gestões públicas. E como é que você vê essa questão do online, híbrido, online, e do presencial? A importância ainda também do presencial, do olho no olho, do contato com o professor, do contato com os alunos. Isso ainda é importante? Isso é muito importante. Nós temos um conhecimento discutido numa aproximação de uma prática, isso é relevante para o gestor público, né? Então, muitos vereadores, muitas pessoas que estão nos municípios podem se integrar junto a uma capacitação, um seminário, um evento, um congresso, enfim, isso é relevante. Por quê? Porque é você experimentar na presença o conhecimento e poder até simular uma prática naquele momento, naquela hora, junto com o professor, junto com o orientador. Ele sai do né? virtual para a realidade. Ele sai para uma realidade mais próxima, mais olho no olho, contato. Então, isso é muito relevante, o ensino presencial. Nós temos ainda a transição do presencial para o EAD? Não. Nós temos a relevância do presencial, a relevância do ensino mais por videoconferência. Então, assim, não é tão importante para a gente ver o processo só um ou outro, mas todos dois têm seu nível de importância e o gestor público pode trabalhar com isso. Então, é muito importante, pessoal, essa presença, esse olho no olho, essa leitura no livro, a prática profissional, porque isso realmente vai engrandecer o teu conhecimento e dar relevância ao teu processo educacional. Então, é assim que eu penso que o presencial é algo muito importante no mundo de hoje. Ou seja, a excelência em comunicação e desenvolvimento de comunicação e no processo de educação, a excelência é essa junção do online com o presencial, tendo até um meio termo entre essas duas situações, como que é o chamado híbrido, né? Isso. Então, você enxerga essas modalidades como excelência em educação profissional? Sim, sim. A integração de todas essas metodologias nos permitirá dizer, nós temos uma capacitação formal, adequada à aprendizagem por objetivo. Porque isso vai gerar muitos resultados, viu, Fábio? Isso vai gerar muito, Bardavil. Isso é muito interessante, Walter Bardavil, para que a gente possa realmente. E aqui, esse momento agora, você colaborador, você gestor público, tem que se engajar nesse processo para poder você realmente alimentar toda a coesão do seu gestor, do seu financeiro público, de todo o seu conhecimento que você precisa. Gestão orçamentária. Gestão orçamentária, muita gente... Questão administrativa. Exatamente, todas elas são muito importantes para você dar alta performance a esse processo. Sim, hoje, por exemplo, poderíamos dizer assim, que estaria disponível de imediato, por exemplo, um gestor, ele assistiu o nosso programa e ele diz assim, rapaz, me interessa e entra em contato conosco aqui na TV e como é que a gente faria isso aí, como são os contatos, quais são os cursos, né? E aí a gente poderia ver como isso funcionaria, quais são os cursos que você tem conhecimento e que podem ser hoje disponibilizados para os gestores que estão nos assistindo. O que é que você, na verdade, o que é que você orienta né? Quais capacitações podem ser criadas, né? Ou adaptadas à realidade dos municípios. Lembrando, nós vamos ter um público que muitas vezes se qualificou há muitos anos atrás, que se formou há 10, 15 anos atrás, administradores de empresa, economistas, contadores. Como é que você vê hoje, que tipo de curso hoje seria mais importante para as gestões municipais? Muito importante a gente ter cursos vinculados à gestão pública voltada para financeiro. Isso porque nós tivemos anos atrás com deficiência de aprendizado e gestão financeira. Essa questão financeira é meio complicado devido à própria dificuldade dos municípios, né, gerarem. Município hoje praticamente não gera recursos, a não ser alguns municípios que já estão bem avançados,
onde tem muitas indústrias locadas e tal. Os municípios daqui da região metropolitana já têm essa flexibilidade de gerar o seu recurso, mas tem município que não tem. Como seria isso? Essa formação de gestão financeira é voltada para as pessoas que estão, todos os gestores, né? Isso é feito através de hierarquia de conhecimento. Por exemplo, quando se vai se tratar lado orçamentário, então você entra com contabilidade, você entra com direito, você entra com várias áreas de conhecimento. Então, quando a gente faz isso por aprendizagem objetivo, que eu estou falando em termos de especificidade de conteúdo, aí o resultado é outro. Então, eu acredito que se a gente fizesse uma hierarquização do conhecimento voltado para a gestão financeira, o gestor público, o grande gestor público, ele teria realmente como agir do saber fazer. Então, ele pode ser um grande colaborador. Porque não adianta dizer assim, eu vou ajudar o meu vereador em tudo que ele precisa. Porque, na verdade, todo conhecimento, independente de pessoas, ele é limitante, né? Porque nós somos humanos, então somos limitados. E quando a gente faz uma educação, uma capacitação voltada para a gestão de conhecimento por aprendizagem objetiva, ou seja, por itens, por temas, então isso é muito importante. Nós estamos aí nessa elaboração de vários temas de conhecimento para isso. Deixa eu jogar uma pimenta aqui nesse nosso diálogo. Olha lá qual é o tipo de pimenta que você vai jogar. Boa, porque, veja, não vá botar a Terezinha. Não, Terezinha se garante, eu conheço há muitos anos. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Os municípios, eles ganham mais recursos financeiros vindo dos ministérios à medida que eles avançam nos números. Por exemplo, o Ministério da Educação, bem colocado, né? O Ministério da Educação, ele disponibiliza mais recursos, mais projetos para aqueles municípios que conseguem alfabetizar mais crianças em tempo hábil. Está mais preparado. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza mais recursos para aqueles municípios que conseguem diminuir, por exemplo, índice de amputação de membros do diabético, que conseguem diminuir AVC, no hipertenso. Chamada assistência preventiva. A primeira assistência, né? Que é a assistência do posto de saúde. Então, para que essa excelência em gestão pública ela aconteça de forma real, que os resultados cheguem na ponta, é preciso que exista expertise em várias dessas áreas. Então, o que é que a gente pensa como um curso de capacitação completo em se tratando de gestão pública? Que a gente possa ter metodologias e cadeiras voltadas para o desenvolvimento de cada área, né? Então, seria um curso de gestão moderna, seria um curso de extensão curricular em gestão pública moderna. Seria esse um tema, Terezinha? Fábio, você apertou num calozinho que eu questiono muito, apimentou mesmo. Eu me preocupo muito na educação com a estatística. Apesar de ser uma ciência, nós temos que saber lidar com o processo de estatística. Muitos municípios, não vou citar quais, mas tem alguns essa leitura. Mas as pessoas têm essa leitura por não ter aquela formação, entende? Chega para eles uma informação e eles vão executar. Então, essa questão de ser apenas um dado estatístico foi levantado através de legislação. Mas o único ponto que vai contrapor a ciência da estatística junto com a ciência educacional é exatamente a prática, você fazer acontecer. Então, o que é que a gente pode fazer? Você levantou em uma bola muito legal, que é tipo, colocar bases curriculares por integração de conhecimento. Então, se eu quero ver que a maioria das pessoas não tenham amputação, então eu vou colocar na ciência médica um trabalho mais estratificado. Então, eu vou ter especificidade de conhecimento. Então, eu vou dar uma capacitação para pessoas, para ortopedistas, para várias pessoas em vários conhecimentos assim. Então, quando a gente junta todos essa área de conhecimento e tenta elaborar uma formação de capacitação para que eles tenham aquele conhecimento, com certeza eles vão poder orientar melhor e vai gerar
menos amputados, vai gerar mais situações. Mais alunos matriculados Mais alunos em tempo matriculados hábil, em né? tempo hábil, mais prática. Isso é feito o quê? Num nome chamado disciplina, que Disciplinas. hoje mudou. Como é o nome metodologicamente, agora, Terezinha? Módulos. Na nossa né? época era Nós trabalhamos disciplina, com hein? módulos. Módulo de móveis, né? Nós Módulos estamos de ficando móveis, velhos, ela viu? São módulos realmente, são módulos que podem ser integrados ao conhecimento para gerar um resultado. Porque, veja, o Ou grande seja, você objetivo- não precisa mais estudar 40 disciplinas Sim, para sim. ser um doutor. Sim, Você sim. será um doutor, mas se você tiver na gestão pública, na administração, uma disciplina Na de 40 prática, horas, né? se você fizer 10 disciplinas de 40 horas, nós temos o quê? Uma pós-graduação? Sim. Só que você fez as 40 horas porque precisava de um conhecimento específico. Mas você conhece um outro, mais um outro, mais um outro. Daqui a pouco, pessoal, vocês estão com a graduação, a pós-graduação, como consequência recebem um diploma. Mas, na verdade, o que interessava no foco e no início era exatamente as 40 horas, que iam da base de capacitação para você executar um projeto. Então, isso é muito importante e Existe relevante. Em outras palavras, peraí, peraí, eu não estou entendendo mais nada. Saiu de disciplina para módulo. Aí eu pergunto. Módulo pra do você- motor, monomoto. Não, é o seguinte, sem brincadeira, mas brincando um pouquinho para poder a gente, né, relaxar. Mas é o seguinte, você que está aí nos assistindo, esses módulos, pelo que eu estou entendendo, se você não entendeu, e eu quero tirar essa dúvida porque eu demoro um pouquinho a entender as coisas. Sabe? Daqui a 3 horas a ficha cai. Mas é assim, o módulo, tá? Cada módulo ele tem um tempo Conteúdo de específico. conteúdo e um tempo X. Aí eu termino o módulo, estou apto, né? Eu realmente apliquei o módulo como se deve aplicar e fui aprovado naquele módulo e recebo um diploma, é isso? Sim, Pronto. você recebe um certificado. Terezinha, esses desculpa. são Peraí, sequenciais, peraí. é? Peraí, Trabalhava Fábio. antigamente? Não, não são Fábio, é sequenciais, importante não. isso aqui. Eu recebo, Não são não sequenciais. é um diploma, eu recebo um certificado. Isso. Vamos passo a passo. Isso, Faço o segundo módulo. ok. De acordo com a necessidade daquele município. Daquele município, do conteúdo que ele especificamente daquele precisa. conteúdo que ele precisa. Isso. Aí eu recebo terminei o curso, o módulo, eu recebo outro certificado, não é isso? Sim, E aí, dentro da especificação, ou seja, dentro da administração, ou dentro de um processo administrativo econômico, sei lá, aquilo que está sendo necessitado no vamos supor, município. precisar de orçamentário. Então, eu faço uma integração de 10 disciplinas de 40 horas, gerando 400 horas. Isso é uma pós-graduação lato sensu, gente. Pronto, é isso. Então, você vai receber 10 certificados de 40 horas, que vai depois receber um diploma de diploma 400 de- horas. E aí Então, fecha- você fecha todo um ciclo. E quem é que pode fazer isso? O gestor público maior, o governante, porque ele O pode... secretário. Ele pode chegar, né? ele pode chegar no processo dele educacional e dizer, eu quero fazer essa linha aqui, eu quero chegar no resultado melhor. Porque muitas Então, é vezes isso você tem um aí. gestor Isso, que é um advogado, mas ele não entende muito da parte administrativa. sim. Tá? Ele pode ser um médico que assumiu Daí a necessidade das capacitações com pessoas da área de educação. Pronto. Isso é a grande Interessante. essência. Esse é mais um daqueles programas que, com certeza, precisariam aí de muitas horas para se debater um tema tão importante como a educação. Mas nós estamos chegando ao fim do Olhar Municipal. Agradecer a presença da professora Terezinha Chaves aqui, que vem fazendo um grande trabalho na educação cearense, Walter Bardavil, e dizer que essa ação pode se pensar na possibilidade de um podcast gravado lá, na Faculdade Evoluir, da nossa Pronto. amiga Terezinha. Ok, pode se Perfeitamente. evoluir também para um gestor público aqui presente. Claro, E claro. ele mesmo colocar as necessidades dele, o que é que ele precisa, como é que ele desenhou o município dele, quais são as necessidades que ele tem, porque isso é importante, né? O gestor público dizer o que ele precisa, onde ele precisa, como ele precisa e por que ele precisa. Então, nós estamos aqui para capacitação. pra Vamos ajudar. evoluir, né? Na Vamos realidade. evoluir. Vamos evoluir. Vamos Considerações evoluir. finais. Pois é, eu quero agradecer a todos vocês aqui da TV União e todos que estão nos ouvindo, para que realmente se engajem nessas capacitações, qualificações e formação. Não apenas só por um certificado, um diploma, mas também por um certificado, um diploma, mas por saber a necessidade que o conhecimento gera em cima de todas as nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês.
Bem, o nosso programa, como o Fábio disse, está chegando ao final e eu só tenho a dizer para você que pense, medite em tudo que foi colocado e falado aqui, para que nós tenhamos um Estado forte, um município forte e gestores, professores, enfim, toda uma cadeia de pessoas capacitadas para desenvolver e repassar isso à população. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento para enfrentarmos a cada dia o seu próprio mal. Fique em paz e até o próximo Olhar Municipal.